Tem acidentes que não fazem sentido. Nem as testemunhas conseguem entender como tudo aconteceu tão rápido. E os sobreviventes carregam imagens que nunca vão conseguir apagar da cabeça. Hoje, você vai conhecer 5 histórias reais, que começam com uma rotina comum, que num piscar de olhos viraram cenas impossíveis de esquecer. Se você acha que já ouviu acidentes absurdos, respire fundo. O primeiro caso não te dá tempo nem para isso. Na manhã de 12 de agosto de 2004, em Tampa, Flórida, Donnie, eletricista com quase 20 anos de experiência, preparava-se para conectar um grande gerador a um armazém de alimentos congelados sob a ameaça do furacão que se aproximava. Ele acreditava que seria apenas mais um dia de trabalho, até que um medidor errado, usado para checar rotação, falhou ao ser conectado a um sistema vivo de 480 volts. Quando o medidor soltou carbono no painel, iniciou-se um arco elétrico massivo e calor tão intenso que os médicos disseram ser 7 vezes mais quente que a superfície do Sol. Em segundos, Donnie foi lançado para trás contra uma parede. Queimaduras de 3º grau atingiram seus braços e mãos, seu rosto, cabeça e pescoço. Ele permaneceu inconsciente após ser internado. O tubo de respiração foi colocado porque sua traqueia estava prestes a ficar obstruída pelo inchaço. Nas semanas que se seguiram, ele lutou contra pneumonia, infecções generalizadas, pancreatite e falência orgânica. Seu peso caiu de 75 quilos para 52 quilos. Suas pernas e braços ficaram como de uma criança de 9 anos de idade, completamente atrofiados. Hoje, ele sobreviveu. Viveu para contar a história, mas sua vida mudou para sempre. Seus braços não funcionam como antes, não sente mais suor ou pelos neles. A pele é fina e vulnerável. Esportes ao sol se tornaram inimigos. Ele deixou de trabalhar no chão para assumir função de gestão e segurança. Florian trabalhava como eletricista industrial em uma siderúrgica na Alemanha. Era um daqueles funcionários experientes, acostumados ao barulho constante das máquinas e ao calor das placas de aço recém-fundidas. Em novembro de 2022, ele foi chamado para verificar um problema em uma linha de transporte de chapas metálicas. Era absolutamente rotineiro. A área estava apertada, pouco iluminada, e o transportador não havia sido completamente isolado. Enquanto Florian se posicionava para analisar o defeito, o equipamento acionou uma movimentação inesperada. Em frações de segundo, a esteira avançou e o empurrou contra uma parede metálica. O impacto foi tão brutal que seu corpo dobrou para o lado, preso entre toneladas de força mecânica. Os colegas correram ao ouvir o som seco, seguido dos gritos abafados. Quando conseguiram desativar o sistema, encontraram Florian consciente, mas quase sem conseguir respirar. Seu braço direito estava completamente destroçado. Ossos estilhaçados, músculos rasgados e nervos rompidos. O quadril havia sido deslocado, várias costelas quebradas, e parte da coluna havia sofrido compressão severa. Nos dias seguintes, passou por múltiplas cirurgias para reconstrução óssea e enxertos. Ele precisou aprender tudo novamente: caminhar, levantar objetos, até mover a mão. A recuperação foi longa e marcada por dores constantes e limitações permanentes no movimento. Florian sobreviveu, mas não voltou a operar máquinas. Depois do acidente, foi realocado para um setor administrativo, trabalhando com segurança industrial. Suchita tinha 21 anos quando começou a trabalhar em uma fábrica metalúrgica na Índia. Era um galpão quente, ruidoso e cheio de máquinas antigas. A prensa que ela operava era velha, vibrava demais e fazia um estalo metálico toda vez que descia.
Ela já havia avisado ao supervisor que algo ali não estava certo. Os blocos estavam frouxos, a base balançava. A resposta foi sempre a mesma: continue trabalhando. Na manhã do acidente, a produção estava atrasada. Sushita ajustou uma peça sob a prensa e estendeu a mão para reposicionar um pequeno componente. Antes que conseguisse retirar os dedos, a máquina ativou sozinha. O golpe foi instantâneo. Um impacto seco, seguido de silêncio. A prensa desceu com toda a força sobre sua mão esquerda, esmagando cada osso e cortando tudo abaixo do punho. Os colegas correram, desligaram o equipamento e a puxaram para trás, mas o dano já estava feito. Ela estava consciente, olhando para o próprio braço ensanguentado, tentando entender como aquilo havia ocorrido tão rápido. O socorro demorou. Em vez de ser levada imediatamente a um hospital adequado, foi encaminhada primeiro a um médico local, sem equipamentos apropriados. A ferida infeccionou, a dor se tornou insuportável e ela só recebeu atendimento adequado horas depois. A amputação foi inevitável. Ela teve de aprender tudo de novo. Vestir-se, segurar objetos, a fábrica ofereceu pouca assistência e não garantiu estabilidade. Sua vida mudou abruptamente, do trabalho duro, mas estável, para um futuro incerto, marcado pela perda definitiva do membro e pela negligência que poderia ter evitado tudo. Phineas Gage era capataz de obras ferroviárias em 1848, em Vermont, Estados Unidos. Trabalhador experiente, ele coordenava a detonação de rochas para abrir passagem aos trilhos. O procedimento era sempre o mesmo: colocar pólvora, inserir o pavio, adicionar areia por cima e compactar tudo com uma barra de ferro. Na tarde de 13 de setembro, a rotina foi quebrada por um detalhe pequeno, mas fatal. A areia não foi colocada. Sem essa proteção, a barra de ferro, uma haste de mais de 1 metro, pontiaguda e extremamente pesada, transformou-se em um projétil perfeito. Quando Gage pressionou a pólvora, houve uma explosão instantânea. A barra atravessou seu rosto pela bochecha esquerda, passou atrás do olho e saiu pelo topo do crânio, voando metros acima antes de cair coberta de sangue. O mais impressionante: Gage não morreu. Ele caiu no chão, mas levantou poucos minutos depois, consciente e falando. Caminhando até uma carroça que o levou ao médico local, sobreviveu às infecções e às cirurgias rudimentares da época, mas nunca voltou a ser o mesmo. A lesão devastou boa parte do lobo frontal, região responsável pela personalidade, impulsos e tomada de decisão. Antes calmo e respeitado pelos colegas, Gage passou a agir de forma agressiva, imprevisível e impulsiva. Perdeu o emprego na ferrovia, teve dificuldades em manter relações sociais e mudou de trabalho várias vezes nos anos seguintes. Sobreviveu por mais de 1 década após o acidente, mas carregou sequelas profundas até o fim da vida. O caso se tornou um dos mais conhecidos da história da medicina por mostrar como um único acidente de trabalho pode alterar não apenas o corpo, mas a própria identidade de uma pessoa. Stanisław trabalhava em uma serraria na Polônia, um galpão antigo onde o cheiro de madeira molhada se misturava ao barulho incessante das lâminas. Ele tinha 34 anos, era operador de uma serra circular industrial e, naquele dia, estava sozinho na área de corte porque um colega havia faltado. A produção estava atrasada e ele decidiu acelerar o ritmo, empurrando as tábuas com mais força do que o recomendado. A serra tinha um defeito conhecido: vibrações excessivas que às vezes faziam a madeira pular. E foi exatamente o que aconteceu. No meio de um corte, a tábua repuxou para trás com brutalidade, puxando a mão de Stanisław direto para a lâmina, girando a mais de 3.000 rotações por minuto. A lâmina cortou os dedos
Mas tudo o que ele escutava era o sangue batendo nos ouvidos enquanto tentava envolver a mão no avental para estancar a hemorragia. Os gritos chamaram outros funcionários, que desligaram o equipamento e correram com ele até a parte externa da serraria, tentando pressionar a ferida enquanto aguardavam a ambulância. No hospital, os médicos conseguiram salvar parte da mão, mas 3 dedos foram amputados definitivamente. Os tendões do polegar e do indicador foram reconstruídos, permitindo que ele recuperasse alguma mobilidade. Meses de fisioterapia o ensinaram a segurar objetos novamente, mas a força nunca voltou totalmente. Stanislau não pôde retornar ao trabalho na serra. Acabou sendo realocado para serviços leves no depósito, longe do barulho metálico que marcou a pior manhã da sua vida. E por mais que pareça que isso é o pior que existe, tem um caso que ficou guardado. Esse é o mais perturbador de todos. Se você quiser, eu conto no próximo vídeo. Mas já aviso, é diferente de tudo o que você ouviu aqui hoje. E talvez você nem queira saber como termina.